Olá, olá, vocês que estão aqui. Eu estou hoje com Tabata Lorena e quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, sobre sua carreira. Então eu vou começar me apresentando assim. Me diz quem vem lá atrás das asas do suor e a sede de sonhar. África, Brasil, um povo que gosta. Sente a força do batuque suando como resposta. Recebe a força, recebe o axé. Tira a força, enraiza a luta, permanece em pé, acalenta a mãe, meu pé calejado. Dai-nos força pra lutar, por quem sofre calado. E peço a bênção e a presença dos meus ancestrais, respondendo meus questionamentos desiguais. T-H-A-B-A-T-A, Tabata, dê licença, deixa eu chegar. Eu sou nascida Maravilhosa. em Maranhão, moro em Brasília há quase 20 anos. Comecei no rap em torno dos 14 anos. O rap foi a primeira expressão artística com que eu tive contato. E era muito acessível, porque o rap tem esse estilo de produção que é descentralizado, né? Então, qualquer casa vira uma usina criativa. Então, o rap foi me levando para descobrir o meu canto. E eu cheguei no rap através do skate. A minha formação foi muito na rua. A minha formação política é mais que venho de uma leva de rua que pensava a cidade, né? E a gente sempre teve esse objetivo de ocupar a cidade com quem nós somos e de questionar essa utilização dos espaços públicos. Então, das rodas de rima, eu resolvi acreditar na minha carreira. E estou vivendo de arte desde os meus 17 anos. Tenho duas crianças, um rapazinho de 11 anos, que se chama Ébano, e uma mocinha de 1 ano, que chama Leona. Eu tenho 2 trabalhos autorais lançados e estou me preparando aí para um disco novo. Moro em Brasília, mas também sou arte educadora, que eu acho que é uma das principais trocas que a gente artista faz com a cidade, fazer uma formação de público, né? Porque os artistas também são cronistas, né? Do nosso tempo, da nossa época, da nossa cidade. Então, de repassar um pouco aí nas escolas, em outros espaços assim públicos. Então, essa é a minha trajetória aí dentro do rap e gosto de fortalecer outras narrativas, em especial as produções intelectuais de mulheres. Eu acho que esse seria um pouco do meu front hoje no meu trabalho. Ai, que bom! Então, eu vou pegar aqui esse gancho de mulheres, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo estão se preparando para o PAS. E você falou de várias temáticas que o PAS aborda, né? Essa questão dos espaços, pensar a cidade, e também essa questão do feminino. A gente tem no primeiro ano uma música erudita, que é do Cláudio Santoro, chama Brasiliana, e o PAS pediu sob a regência da Lídia Amádio. E essa maestrina, ela vai trazer essa reflexão sobre a mulher. Por que a mulher ela não está nesse espaço de regência? Muitas pessoas nem sabem qual é o feminino da palavra maestro, porque não é comum ter maestrinas, né? E se a gente for pensar na música, existem outros lugares fechados para a mulher? E como é que tem sido ocupar esses lugares? Bom, com relação à música clássica ou à música erudita, eu percebo que quando a gente faz esse recorte de gênero, a gente também tem uma perspectiva de que os homens são mais cuidados e por isso eles podem se dedicar mais tempo aos estudos e mais intensamente. Então, na maioria dos espaços assim mais segmentados, mais acadêmicos, onde você tem, sei lá, uma formação de 7 anos, depois mais 4 anos, depois mais 10 anos, então estudos acoplados que exigem um nível muito integral de dedicação. E as mulheres são mais projetadas a uma carreira técnica de alta excelência, uma carreira acadêmica de alta excelência, ela tem que nadar um pouco no contrafluxo, que é essa perspectiva do se priorizar. Então, a mulher, para ficar cabeçuda, tem que estudar, tem que dedicar o tempo a estudar, a trabalhar, a se desenvolver, que é uma coisa mais aceita socialmente para os homens. Né? Então, eu vejo esse desafio. Com relação à música popular, porque eu, além de ser MC rap, eu também sou uma pesquisadora da cultura popular brasileira. Eu sinto que as coisas ficam mais, entenda isso como cultura regional, eu não estou falando da MPB,
estou falando de maracatu, estou falando de porco, estou falando de ciranda, estou falando de terreiro, estou falando desses processos que pensam o território e que são linguagens transversais. Então, tanto a cultura regional quanto o hip hop, você vai ter linguagem de dança, você vai ter linguagem visual, né? Como que fala, plástica. Você vai ter o canto, você vai ter o toque, você vai ter figurino, você vai ter cenário. Então, você vai ter tudo isso junto. Então, são linguagens múltiplas porque são linguagens integrais que pensam o território. Então, eu sinto que isso já é mais possível. Então, eu sinto que as mulheres produzem mais porque no hip hop, na cultura popular, as crianças estão junto e a galera está junto e o território é ocupado de maneira coletiva. E quando você tem esses processos de coletividade, então você pode associar mais essa relação com o cuidado. E eu estou falando isso a partir de um feminino que tem a ver com a minha experiência. Eu sei que também tem mulheres que não têm a questão dos filhos, mas eu entendo que isso impacta diretamente quando a gente faz esse recorte de gênero, tudo falando a partir desse ponto. Não é que, né, seja uma questão, pode ser que tem mulheres que também nem têm engravidado. Mas eu percebo que ela é mais possível. Só que o que acontece? Nós estamos mais presentes. Só que aí, se eu for fazer um recorte no maracatu, você vai ver a mestra, ou a mulher que compõe, borda, pinta, lava, passa, e o mestre é o homem. Então, aí você já vai ter a invisibilização das mulheres dentro dos espaços de poder na cultura popular. E isso é o que acontece também no rap. Então, recentemente eu fui convidada, sempre com aquela sensação, quero ver mais mulheres, não vejo mulheres no rap, e fui fazer uma gravação no disco da Vera Verônica, que é uma MC aqui do Distrito Federal, que tem 25 anos de carreira, e que muita gente não conhece. E ela, nesse DVD de 25 anos, a gente gravou uma música, e eu gravei junto com 17 MCs. São 17 mulheres. Então, o que eu entendo? Eu entendo que as mulheres estão, mas que a gente está mais acostumado a dar poder, e quando eu falo poder é dar like, é compartilhar, é assistir até o final, produções masculinas. E isso até entre nós mulheres. Então eu estou num momento que é um momento assim, as mulheres estão aí. A grande questão é que a gente tem que fazer a escuta. E quando se fala de mulheres negras, então as pessoas já estão acostumadas a não dar atenção. Então você só passa, né? É isso, eu vejo que um pouco mais de equidade, porque eu sinto que a carreira de artística ela é muito influente, porque também coloca a gente num lugar da intelectualidade, independente do estilo musical que você escreve, compõe, independente da sua formação. Então a arte é muito importante. Então você vê a Valesca Popozuda, né, com a sua composição fomentando provas como paz. Por que isso acontece? Porque o espaço da arte é um espaço de influência intelectual. Então, como eu sinto que o mundo está muito macho, no sentido mais pejorativo que a palavra macho tem, inclusive mais antigo do que a palavra macho tem, eu acho que está na hora da gente ouvir um pouco mais as narrativas femininas, porque eu acho que tem uma perspectiva um pouco mais equilibrada da realidade. É isso. Viva as produções das mulheres. Sim, muito legal isso que você falou. E também no Pazum a gente tem a Marília Mendonça, né, que é tipo fenômeno, e tem uma música com a Inesita Barroso, que é uma mulher que tá aí no sertanejo, igual você falou, né, dessa rapper de 25 anos, muito antes de vir a Marília Mendonça, essa onda do feminejo, a Inesita Barroso estava lá. Mas as pessoas não costumam conhecer, né? E uma outra coisa importante que você falou foi sobre essa coisa da cultura popular. Eu quero lembrar as pessoas que estão assistindo a gente que no Pazum nós temos a cultura popular com Bumba Meu Boi, do Seu Teodoro, e também temos a Festa do Divino, lá em Pirinópolis. No segundo ano a gente tem capoeira e carimbó, e isso muito associado a muitas coisas que a Tabata falou aqui. No terceiro ano, Seu Estrelo e Fuá do Terreiro, que é uma manifestação aqui de Brasília, né? E é tudo isso. Essas manifestações populares, elas são contemplam diversas linguagens artísticas, não só a música. Acho que a Tabata explicou muito bem, e coisas que ela falou que a gente pode estar ali nas 3 etapas. E você falou também sobre essas várias linguagens artísticas, e eu queria fazer uma pergunta para você, porque a sua música, assim como a da Bia Ferreira, tem misturas de estilos, né? E aí eu vou perceber bastante influência da cultura afro, né? Vai ter jazz, blues, uma coisa mais funkeada.
batuque, samba. Então vai ter essa mistura bem interessante. Eu te pergunto se essa mistura é um caminho natural do rap ou é uma forma da sua expressão, de exaltar a produção artística da negritude. Eu acho que é um pouquinho das duas coisas. Eu acho que tem uma primeira parte é que assim os ritmos musicais ele tem as suas histórias, né? Então quando a gente vai falar sobre a produção musical mundial, a cultura negra é a cultura mais influente dentro da música, e eu estou falando isso em nível global, né, do século XXI. Então, a música preta, porque quando a gente está falando, o rap ele é muito associado à cultura negra, mas o rock and roll foi iniciado por pessoas negras. E usurpado pelos brancos. Aí eu recomendo uma leitura que é Feitos Negros, Glória Branca, para falar um pouco sobre essa apropriação, e aí vocês também vão encontrar algumas referências de porquê todas as imagens do Egito, elas têm a parte do nariz quebrada, né? Inclusive o embranquecimento de Buda. Então tem um processo aí histórico no mundo e que tem impacto direto com esse levante dessa onda racial no mundo inteiro, de afirmação, de busca pela equidade, né, nos direitos, assim, esse sonho que as pessoas acham que já existe de tratamentos iguais. Então eu sinto que é um pouco das duas coisas, né? Mas assim, da mesma forma que eu, enquanto pessoa negra, posso de repente ser budista, eu entendo que várias pessoas podem também utilizar a cultura negra também para exaltar a cultura negra. Mas é muito importante que a gente compreenda a partir de que ponto a gente fala isso. Porque o que a gente tem no mundo é o seguinte, a cultura negra é pop, mas o negro não. E quando a gente vai falar sobre o processo histórico do mundo também, a gente age meio como se o Holocausto e o nazismo tivesse sido uma das coisas mais radicais ou mais doídas ou mais sofridas, quando na verdade a gente sabe que é o processo que ainda está em vigência, que é o processo colonial e o processo de escravização. Esse foi o maior genocídio do planeta Terra e ele continua acontecendo isso com bases teóricas. Então, assim, a música preta, ela tem este compromisso, que é um compromisso, primeiro, com a integridade do ser, né? Então, por isso eu falo, quando a gente fala sobre a transição capilar, a gente não está falando exatamente sobre um tipo de cabelo ou um jeito de usar o cabelo. A gente está dizendo assim, se aceite como você é. Então, eu acho que um outro tema muito recorrente também na cultura negra é a liberdade. Então, a gente, por essência, a gente tem a arte como aquele vazio que a gente entende como uma mola e um trampolim. Então, a produção cultural negra, em todos os níveis, ela tem a existência como cerne. Então, é tudo muito forte, marcante, impactante. Então, não tinha como eu fugir disso, porque eu estou neste lugar de fala. Então, não me apropriar dessa história, e quando eu falo história, é porque para eu ser aceita enquanto cantora, teve uma Elza, mas teve muitas outras mulheres que cantavam, que ocuparam esses lugares e que falavam a partir dessa narrativa que foi invisibilizada, e em especial com relação às mulheres negras, que são a última casta da sociedade brasileira quando a gente está falando sobre posicionamento, né, político, enfim. Realmente aquela pessoa, a pele preta, nesse sistema colonial brasileiro, significa serviço. Então as pessoas olham para a mulher preta como alguém para servir, né? Então, é muito louco quando você começa a entender que, na verdade, você até pode servir, porque a gente não nega, a gente tem uma outra visão. Gente que não é euroreferenciado. Beleza, a gente veio para servir, mas eu vim para servir aos meus interesses, vim para servir à minha ancestralidade, vim para servir aos meus filhos e, principalmente, vim para servir a comunidade. E essa é uma diferença também da produção preta. Então, as pessoas pretas, elas falam pela liberdade de várias pessoas, mesmo sem que isso seja uma obrigação. Então, é um pouco das duas coisas, as duas coisas se misturam, e eu fico muito feliz para você ver, né? Alisar para quê? Uma música muito famosa que tem, e ela fala sobre a transição capilar. Você vai alisar pra quê? Pretinha, desde seu cabelo aparecer, até porque pelo traço, pela cor já dá pra ver o sarará crioulo. Formosura, seu cabelo é a moldura, é doce, mas não é mole que nem rapadura. É
como é pro time entrar. Entre porta, entre meio e portais, quebrar de convenção, evolução para os iguais. Mas preta, cê vai alisar pra quê? Se é bem melhor deixar sua negritude aparecer. Até porque a energia que se gasta. Eu compus Alisar Pra Quê em 2004, quando a música foi lançada e teve mais proporção, foi em 2017, e era o momento exato que a música precisava chegar. Então, a gente é como se fosse a cobra comendo o próprio rabo. Então, Alisar Pra Quê não é um começo de um movimento negro, é uma resposta. Me pede pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim. Quando a música foi lançada, fazia sentido para todo mundo. Foi um momento que todo mundo começou a olhar de maneira mais respeitosa. Essa boca que envolve os vários tipos de cabelo. Então, eu acredito nessa música que serve para revelar, que é uma música vocacionada, mas não é uma música presa a um tema. E esse é um desafio do rap, porque o rap trabalhou muito com algumas temáticas durante muito tempo. E essas temáticas, inclusive, não contemplavam nós, que somos mulheres. Então, a gente vai aprendendo aí a importância de ocupar esses lugares, mas de marcar historicamente que a gente já não está mais naquele lugar do imaginário popular. Então, é natural ver uma cantora preta poderosa, é natural ver uma Carol Conká, é natural ver uma Isa, falando desse lugar da mulher preta, mas nesse lugar de glória, de ascensão, de criatividade, de poder. Então, seria uma misturebas. Aí, os estilos musicais é tudo isso, porque é transversal. Então, quando você está falando da cultura preta, não só dessa ou daquela linguagem. Então, a gente acaba fundindo tudo, porque uma coisa nasce da outra, né? Tem uma célula comum aí. Sim. Nossa, que interessante. Eu não sabia que Alisar Pra Quê tinha sido composta em 2004, né? Porque 2004 era febre das chapinhas, né? Todo mundo tinha uma chapinha. Eu tinha 14 anos e tinha resolvido parar de alisar meu cabelo. E aí a minha mãe não é uma mulher negra e eu também não fui criada pela minha família negra, minha família de parte de pai. Então foi um processo muito forte, porque minha mãe alisava meu cabelo. E era contra a minha vontade, e aí foi essa briga. Então, quando eu escrevi a música, foi quando eu fiz a transição capilar, e fiz a transição capilar sem referência. Então, ninguém entendia o que eu estava fazendo, porque você não tinha na mídia uma referência. Você tinha uma Zileide Silva lá atrás, uma Glória Maria que em outro momento da vida tinha usado um cabelo natural, mas que na época que eu fiz a transição, ela estava usando já o cabelo escovado. Então, é forte, né? Mas eu acho que faz parte de um movimento que é comum. Tinham outras mulheres resistindo, tinham outras mulheres colocando como referência, e eu estava escrevendo Alisar Pra Quê. Só faltava a gente se encontrar. Nossa, que legal, que bacana. Bom, eu ia te fazer uma pergunta, e acho que você já deu uma respondida, porque essa questão do... Cadê? É um problema não negros no rap. Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Não acho que é um problema. Eu acho que às vezes tem uma tentativa de invisibilizar. Isso é uma característica do narcisismo branco. Então, que é assim, olha, tudo bem você querer fazer parte dessa linguagem, mas você não precisa apagar a raiz histórica dela. Então, o samba, para começar a fazer sucesso no Brasil, ele veio das conexões periféricas, as conexões negras, né, que é o que você vê hoje, por exemplo, na música, no Axé Music brasileiro. Você sabe que as pessoas que criaram um estilo musical que representam o ritmo, não são as pessoas que são visibilizadas. Então, e essa responsabilidade é uma responsabilidade da pessoa branca, porque quem tem o privilégio de ser aceito é a pessoa branca. Então, a gente vê, eu não vou citar nomes aqui, porque eu considero várias carreiras e acho que todo mundo tem o direito de se reconstruir, mas quando você vê uma MC branca, né, falando que não deve nada, e quando eu falo não deve nada, é num sentido de a cultura rap, ela é livre, ela não é preta, então você está falando de novo do apagamento histórico. Então, esse é o cuidado que pessoas brancas têm que ter, mas isso não tem a ver com nós negros estarmos ali fazendo uma vigia. Eu acho que o processo não é esse. Mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte,
na hora de fazer sucesso, o que conta não é só a qualidade. O que conta é a palatabilidade, né? Você é consumível. E no Brasil, o que é bom é branco, que é essa síndrome meio vira-lata, que é o que é bom é o que vem de fora, né? Inclusive, as pessoas que a gente chama branco, mas na verdade são euro-referenciadas, né? As pessoas euro-referenciadas no Brasil se sentem alienígenas que pertencem ao mundo, e aqui no Brasil tem um povinho aí que é quase árvore, é quase bicho, que aí no caso seríamos nós, a maior parte da população. Então, se uma pessoa começar a escrever rap, uma pessoa branca, a tendência dela ser aceita, bem-sucedida, divulgada, multiplicada, vai ser muito maior do que um artista negro. E quanto mais retinta a pele, mais difícil do artista estar, independente do quanto tempo ele se dedicou àquilo. Então, eu acho, o menor problema. Inclusive, eu escrevi uma música para uma amiga que era muito... Mas não, né? Ela é branca, normal. Mas ela tinha uma visão muito estereotipada do que era o rap. E aí, um dia... E ela, muito dos bailes. E aí, um dia, ela foi aonde eu morava. Hoje eu tô numa outra cidade, mas eu morava no Sol Nascente, num rolê que não tinha asfalto. A gente... era uma fossa na casa. Enfim, maior periferia da América Latina. E ela ficou muito assim, ó... Sabe, um nojinho, assim, uma coisa assim, meu Deus, e essas pessoas. E aí eu fiz um trechinho de letra pra ela, foi assim, achou rap bonito. Ela acaba dizendo que meu povo era... Ah, tá. Tá abalada porque veio, achou rap bonito, quis colar no meio. Queria nota 10, eu te dei 3,5. Chegou na quebra dizendo que meu povo era feio, fica feio. E para algumas pessoas isso é só uma ideia, né? Aí você pagar de mal. Não é que os rappers acham bonito pagar de mal, é porque a gente sofre tanta pressão na periferia que o que sobra pra gente é tipo se fechar, porque se a gente der uma bobeira, vem um camburão, te pega, você morre, você não volta pra casa. Então, tipo assim, é isso que a gente dessa cara. Então, pessoas brancas têm que ocupar o rap com o seu lugar de fala, inclusive que seja periférico. Mas entendendo esses lugares para que a gente consiga realmente se fortalecer. Tem muita gente preta morrendo, invisibilizada a origem. Eu não vou chegar no budismo e dizer assim, olha, fui eu que inventei. Não, eu vou honrar os indianos, eu não vou chegar, sabe, assim, na cultura japonesa e negar, então por aí vai. Então as pessoas têm muita facilidade em se apropriar da história preta e volto na referência do Egito, tá? Se vocês estão imaginando que o Egito era aqueles atores da Record, tá todo mundo muito enganado. Os maiores impérios do mundo eram negros. Então, isso aí é um outro capítulo. Mas, enfim, é isso. Vamos usar o nosso lugar para fazer a diferença. Perfeito, perfeito. Olha só. O rap tem sido, então, como a gente está aqui por isso, né, objeto de estudo de vestibulandos, no PAS 1 Emicida, no PAS 2 a Bia Ferreira, atriz no PAS 3, os Racionais da Unicamp. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do papel do rap na compreensão por parte das pessoas que não são oprimidas, por exemplo, essa tua amiga, né? De como é a vida de exclusão e preconceito. E essa pergunta eu faço porque eu vejo que muitas pessoas começaram a, sei lá, compreender e ser um pouco mais empático em relação a toda a opressão que as pessoas vivem a partir do rap, por exemplo. Né? Muitas pessoas descobriram, vamos dizer assim, que cota não é esmola a partir da música da Bia Ferreira. Então, qual é esse papel de comunicação do rap? A gente realmente ser informado sobre a realidade periférica a partir do rap. Eu acho que ela não precisa ser ensinada, ela não é acadêmica, ela é poderosa, transformadora, conectada com a sociedade, conectada com a realidade global, transformadora e criadora de multiplicadores sociais, porque, na verdade, tem um quinto elemento rap, que é o conhecimento, que é a perspectiva do projeto de vida. Um MC é um empreendimento numa quebrada, porque o MC ele tem camiseta, ele faz o show. É a mesma coisa que os terreiros de candomblé fazem. Quando você vê uma baiana vendendo acarajé, você está falando de uma pessoa, ela vai sustentar várias outras para, de repente, estarem estudando, se desenvolvendo, mudando a sua perspectiva. Então, o rap, no fundo, ele é uma
central de articulação, mas é centrado para as pessoas da periferia. Uma coisa que eu sinto que choca muito a cara das pessoas que não veem a realidade da periferia é imaginar a gente tão chucro, tão bugro, tão incapaz de formular, que elas ficam ouvindo aquele rap e falam assim, uau, meu Deus, existe vida inteligente fora da universidade, existe vida inteligente fora, né? Quando, na verdade, as melhores soluções vêm da periferia. A gente, no Brasil, das maiores fatias de consumo de celular, operadora de net, produtos tipo celular, Wi-Fi, tênis, beleza, a periferia, são jovens de 16 a 29 anos consumindo. Porque o jovem burguês, ele vai ficar estudando até quase 35 anos. Enquanto o jovem periférico começa a influir na casa a partir de 16, 17 anos. Então, é muito poder você falar em torno disso, porque toda vez que a gente canta, a gente está falando sobre hábitos. E aí me preocupa muito que as pessoas que têm uma situação mais estável acreditem que vão entrar em contato com a cultura periférica através do rap. Porque, na verdade, você vai entrar em contato com a cultura periférica através dos territórios. E isso também é uma outra diferença da cultura periférica. Então, eu acho que é importante para as pessoas entenderem o seguinte: as pessoas são iguais em capacidades e em qualidade. O fato de uma pessoa não ter um acesso a um estúdio cabuloso ou não ter tido tal formação não impede ela de produzir uma coisa incrivelmente linda. Você vê, tem muita produção artística no Brasil, muita coisa importante. Mas a Beyoncé veio aqui dançar o passinho do funk. Porque tem uma originalidade ali que não é comprável, que não é vendido. Então eu sinto que, no máximo, as pessoas que não conhecem a periferia conseguem acessar a qualidade intelectual e artística do sujeito periférico. Agora, quando você vai falar de estilo de vida, modo de vida, eu acho que a gente pode cair numa replicação de estereótipos que talvez não ajudem tanto a compreender a realidade e vá para uns lugares, inclusive porque as pessoas periféricas também querem fazer uma ascensão social. E aí, nesse lugar, quando você vai para o funk e ostentação e até para uma linha mais gangster do rap, né, eu não sei se fala tanto sobre as nossas. Às vezes o cara que está ali numa música de rap, no momento ali dizendo de carros e de festas, de não sei o que, o cara ainda mora num barraco de taipa. Só que o cara tá falando aquilo porque ele tá chegando nesse lugar e a gente vê acontecendo. A galera acreditando nos seus trabalhos e realmente ascendendo. Mas algumas vezes ele tá, na música dele não fala tanto, fala mais sobre o que ele queria se tornar. E isso é muito importante na produção da referência. A referência que não nos apresentam, a gente cria. Mas assim, tem tanta gente preta incrível no mundo, preta e não branca, porque aí quando você fala não branca aí não sobra mais ninguém no planeta, né? Que hoje em dia a gente tem umas referências mais legais, como por exemplo o próprio filme Pantera Negra, e nesse momento não tinha como não falar, porque a gente está falando de filosofia preta, a gente está falando de referência preta, a gente está falando de colocar o heroísmo, né? Tirar o sujeito preto desse lugar, essa narrativa do bandido, que às vezes quando a pessoa não entende a lírica periférica, ouve a música e fala assim, caraca, esse cara aqui tá fazendo apologia ao crime, porque no final das contas a pessoa nem entendeu onde é que o sujeito daquela oração tá. Às vezes o cara tá ali, tipo, trazendo uma história que não é pessoal. Então, nos Racionais, a gente ouve histórias que são histórias de outras pessoas, coisas que aconteceram com outras pessoas. A pessoa vê um recorte da música e fala, olha aqui, tá fazendo apologia aqui ao crime, uma pobreza, que a pessoa não entendeu a letra inteira, uma letra de 4 minutos, que tá dando um contexto, fazendo uma análise da sociedade brasileira. Então, você pega um recorte. Então, eu acho que às vezes tem uma dificuldade de compreensão. E eu acho muito lindo quando você fala que as pessoas aprenderam que cota não é esmola, através da música da Bia. Eu não sou tão otimista, eu acredito que ela pauta esse tema, né? Eu sempre soube que não era, tô com a Bia, mas eu não acho que esse território tá ganho. Então, acho que é importante tocar de novo a música dela para garantir mesmo que as pessoas compreendam isso, porque é um pouco da nossa função, é dizer assim, olha, a gente não... Nina, caiu um negócio aqui de internet, desculpa. Não, tudo bem. Mas você estava falando sobre esse negócio que não acho que esse território tá ganho, né? E, assim, com certeza, eu tive já aluno questionando na aula de cota não é esmola, sabe? Tipo, professora, o UNB tá querendo me doutrinar, porque agora eu não posso ter o direito de pensar que cota é esmola? Se eu acho que cota é esmola, eu não vou passar no PAS? Isso é certo?
Ixi, já teve. E eu quero ler um trecho aqui desse livro, né, que vai cair na Unicamp, sobre essa questão da periferia que você estava falando, que eu achei bem interessante. Porque fala sobre essa questão do sujeito periférico, né, o morador da periferia que assume sua condição, tem orgulho desse lugar e age politicamente a partir dele. O termo periferia passa a designar não apenas pobreza e violência, como até então ocorria no discurso oficial e acadêmico, mas também cultura e potência, confrontando a lógica genocida do Estado por meio da elaboração coletiva de outros modos de dizer. Concordo?